Hoje, 3 de fevereiro de 2015, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18, o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, Humberto Magalhães Aires. Humberto, bom dia. Bom dia. Em que data e local você nasceu? Eu nasci em 25 de abril de 1966, em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Minha família, toda ela mineira. O meu pai, a família do meu pai é de São Lourenço, e a minha mãe nasceu em Alfenas, mas logo com 2 meses de idade foi para São Lourenço, porque meu avô materno era um educador e fundou uma escola em São Lourenço. Então, toda a minha família tem origem em São Lourenço, no sul de Minas. Que memória você traz de sua infância e adolescência? A minha infância e adolescência foram fantásticas, né? Boa parte da minha infância eu passei em Uberlândia pelo fato do meu pai ser bancário, e na titularidade de gerência de banco ele mudava muito de cidade. Mas sempre nessas mudanças eu tinha a possibilidade de retornar a São Lourenço, passar férias com meus avós, paternos e maternos. Então, assim, foi uma infância extremamente rica, salutar, de criança solta na rua sem violência, sem problemas, né, com primos e parentes sempre próximos. Assim, eu tenho uma memória muito boa da minha infância. E a minha adolescência também foi muito interessante. Eu tive boa parte da minha adolescência em Brasília. Meu pai, quando foi transferido para Brasília como gerente de banco, ele não quis mais sair de lá, mora lá até hoje. E a minha adolescência em Brasília foi muito interessante, né? Uma cidade muito rica culturalmente, né? Pela proximidade das embaixadas. Então você tem muito acesso à cultura, algo que já me despertava interesse. Então foi uma adolescência muito interessante também. Você exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Não, felizmente não. Pude me dedicar exclusivamente aos estudos e à minha diversão. Quando criança, adolescente, o que você aspirava a ser ao tornar-se adulto? Bom, minha infância se deu na década de 70, né? E natural, eu como todo garoto gostava muito de futebol e sou flamenguista, apaixonado, então logicamente eu queria ser o Zico, né? Então esse vínculo muito forte com o futebol persiste até hoje. Mas na minha infância eu tenho uma imagem muito forte, uma pessoa que foi muito marcante na minha vida foi meu avô materno, né? Uma pessoa assim que eu tinha como espelho, né? E ainda me espelho muito nele. Queria ser jogador de futebol, mas queria ser o meu avô. Conte-nos como foi sua trajetória estudantil. Bom, esse é algo interessante de ser registrado, porque grande parte da minha vida estudantil eu estudei em escolas públicas, e normalmente escolas públicas de muito boa qualidade. Em Uberlândia, eu fiz da primeira à 4ª série numa escola de altíssimo padrão, né? Em seguida, quando fui para Nápoles, também consegui estudar em escolas públicas, e só em Brasília eu tive o 2º grau feito em escola particular. Eu fui estudar no Marista, mas por conta de uma bolsa de estudo que meu pai conseguiu, né? Então lá na frente eu voltei para a escola pública, né? Eu fui para uma universidade pública, que foi a UNB, e mais na frente consegui também fazer o curso de análise de sistemas na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública. Humberto, qual a sua formação profissional? A minha formação profissional, eu fui formado em arquitetura, né, na Universidade de Brasília. Em seguida, ao entrar no tribunal da 10ª região, fui trabalhar na área de tecnologia. E comecei a fazer cursos de programação. O tribunal, o meu chefe imediato, começou a investir na minha formação, e eu tive a possibilidade de fazer análise de sistemas. Foi um curso técnico de 1 ano e meio na ENAP, né, na Escola Nacional de Administração Pública. Posteriormente, isso já aqui em Goiânia, eu fiz MBA
em gestão estratégica aplicada a negócios, né, voltado para a tecnologia da informação. Quais planos você tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Bom, na verdade, um mês antes de me formar em arquitetura, eu fui chamado para tomar posse após o concurso público feito em 88 na 10ª região. Eu já trabalhava em um banco, no Banco de Brasília, e aí tem um fato muito interessante. Eu apoiava uma comissão que renegociava grandes dívidas do banco. E uma das primeiras áreas a ser informatizada dentro do Banco de Brasília foi essa comissão. E eu secretariava 9 funcionários da primeira turma do banco na confecção de contratos. Precisava ter muita agilidade, então eu tive meu primeiro contato com computadores e com processadores de texto, ou seja, era algo elementar, né, para os dias de hoje, mas para a época era algo fantástico, né? A gente tinha que fazer isso em máquinas, às vezes não eletrônicas, e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com computadores. Daí a minha ida para a área de tecnologia na 10ª região. Quando eu tomei posse, o diretor-geral me perguntou, fez uma pergunta muito simples: você trabalha com computadores? Eu falei: trabalho com computadores, mas eu trabalhava com edição de textos em computadores. Eu não era um técnico, não era um especialista na área de tecnologia. E fui designado para trabalhar na área de TI, que tinha acabado de ser inaugurada, fazia um mês que tinha sido inaugurada na 10ª região, e me apaixonei pela área, né? Comecei a me capacitar, né? Me envolvi com as pessoas, né? E isso desencadeou a minha vinda para Goiânia no futuro. Humberto, fale-nos de que modo se deu o seu ingresso na Justiça Trabalhista Goiana. Em que ano? Pois bem, a minha atuação na área de tecnologia da 10ª começou em 1990. E rapidamente a 10ª região se tornou uma referência dentro da Justiça do Trabalho na área de TI. A gente tinha um corpo técnico muito qualificado e tinha um grande gestor, né, que era o Zé Roberto Terra de Barros. O Zé Roberto tinha uma habilidade muito grande, eu aprendi muito com ele, e com a 10ª em evidência, o presidente que assumiu em 97 aqui, o Dr. Platon, foi a Brasília e fez um pedido à hoje ministra Calcin, que era presidente da 10ª, que cedesse um técnico para ajudar na estruturação da área de TI aqui no tribunal. Eu não era a pessoa almejada, era o meu chefe imediato, o Manuel. Mas o Manuel, ele era servidor da Polícia Federal e recusou o convite. E eu, como segundo da fila, fui indicado pelo Zé Roberto, pelo secretário de TI, e assim, era novo, tinha 30 anos, né, com quase nenhum impedimento, e aceitei o desafio. Felizmente eu aceitei o desafio. Em 2006, você foi convidado para assumir a Secretaria de Processamento de Dados do TST. Como isso aconteceu? Foi uma experiência muito interessante. Antes de 2006, em 2005, teve a formação de um grupo de técnicos de TI de 4 regionais, do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Santa Catarina, do Tribunal de Porto Alegre e do Tribunal de Goiás. Eu fui convidado para formar um grupo chamado Consultoria Geral de Informática, que tinha como objetivo estabelecer as primeiras diretrizes de governança de TI no âmbito da Justiça do Trabalho. Esse grupo era coordenado pelo ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ronaldo Lopes Leal. E começamos a esboçar um projeto maior, né, e passei a ter muito contato com o ministro Ronaldo, e logo ao assumir a presidência do TST, foi uma administração muito curta, de apenas 9 meses, o ministro Ronaldo me convidou para que eu pudesse não apenas assumir a CEPROD, mas impulsionar todo esse modelo novo de governança que estava sendo estabelecido dentro da Justiça do Trabalho. Então, foi uma ação de 9 meses, né? Eu sabia que seriam por 9 meses, mas foram 9 meses extremamente produtivos.
Quais as principais dificuldades que você enfrentou como servidor deste regional? Quando eu assumi a área de TI, o nosso time era um time muito pequeno, né? O grupo da TI, nós éramos, se não me engano, 20 servidores. Desses 20, 9 eram servidores requisitados. Então, as atribuições eram muito grandes, eu precisava estruturar uma área, né? E assim, era uma equipe que a todo momento se mostrou muito comprometida, mas carecia muito de qualificação. Então, os primeiros anos à frente da TI foram anos críticos, porque nós assumíamos responsabilidades e sempre com serviços de altíssima criticidade, sempre na mão de um único técnico. Eu tinha um analista de banco de dados, tinha uma pessoa responsável por segurança, uma pessoa responsável por internet, ou seja, a gente não podia se dar o luxo de adoecer, né? Assim, missões críticas que estavam em produção. Então, esses primeiros anos foram anos muito complicados, até que nós conseguimos ampliar o quadro e ter um pouco de folga. Mas de positivo nisso, que o grupo nunca esmoreceu, né? Esse grupo que esteve comigo, e aqui eu faço um registro de 2 servidores da casa que estão comigo há 18 anos, que são os meus braços direitos, meus 2 braços direitos, que é o Rogério Bueno, que é o nosso coordenador de infra, e o Paulo Goiás, que é o nosso coordenador de sistemas. Sempre estivemos juntos, né? E com uma equipe muito envolvida e muito comprometida. Quais são as diferenças e semelhanças entre o TRT de hoje e o TRT da época em que você veio trabalhar nesta corte? O que mudou e o que permaneceu? Bom, existe uma semelhança do que eu via em 97 com o que existe hoje, né? Nós temos um grau de comprometimento muito grande aqui dentro do tribunal. E o tribunal continua com a sua característica mais marcante do meu ponto de vista, ou seja, continuidade administrativa. Eu acho que a continuidade administrativa é o que faz desse tribunal ser uma referência, né? Ou seja, isso realmente é marcante. O que me causa preocupação é que o grau de comprometimento, principalmente de novos servidores, não espelha o grau de comprometimento de anos atrás. O que nós percebemos hoje, é claro de perceber que existe uma grande quantidade de servidores que almeja estar no tribunal temporariamente buscando melhores posições dentro do serviço público. É algo que é natural, mas é algo que não acontecia lá atrás, em 97, nós não tínhamos uma rotatividade de servidores tão grande assim. Ou seja, as pessoas que estavam no tribunal em 97 tinham um grau de comprometimento muito mais forte do que a gente percebe hoje, né? Então, essa é, para mim, a diferença mais gritante. Humberto, você tem formação em arquitetura. Como consegue sair-se tão bem na área de informática? Bom, na verdade, eu concluí o curso de arquitetura, acho que muito por força de vontade, porque no meio do curso eu descobri que eu não tinha talento absoluto, nenhum talento para desenho, para criação. Inclusive a minha casa hoje foi projetada por um arquiteto contratado. Agora, em relação à TI, quando eu vim para Goiânia, eu descobri em mim uma qualidade que acho que eu nasci com ela, a capacidade de liderança. Acho que a liderança você não aprende, não existe um curso de formação para que a pessoa seja um líder. A liderança você nasce com ela. Então, essa é uma característica que eu descobri quando tive a oportunidade de liderar uma equipe. Como a informação pode beneficiar o cidadão comum que necessita da justiça do trabalho? Bom, hoje nós vivemos, né, na era da informação. A informação é o bem mais valioso que nós temos dentro da instituição.
Nós da TI cuidamos muito bem disso, nós fizemos investimentos altíssimos no nosso data center e manter o alto nível de disponibilidade de informação para o nosso usuário externo. Quando eu falo em usuário externo, imediatamente a gente se remete ao advogado, né, que é quem faz a aproximação do cidadão da justiça do trabalho. O tribunal tem uma característica muito forte dentro dos seus projetos, dentro das suas ações, que é fantástico. O tribunal sempre mantém o foco no cidadão, né? A gente cria ferramentas, tem infraestrutura, disponibiliza serviços para que o magistrado possa atuar, né, com rapidez, com celeridade, com qualidade, mas aqui dentro do tribunal a gente tem um foco absoluto no cidadão. Então, se você garante a disponibilidade e a qualidade da informação, o beneficiado maior disso tudo é o cidadão que está na ponta. E, na verdade, é a nossa razão de estar aqui, né? Nós somos servidores públicos e temos que servir ao cidadão, né? Então, na verdade, a gente anda em caminhos tortuosos, mas com a finalidade única de prestar um serviço jurisdicional de qualidade e que atinja o cidadão que está lá na ponta. Na sua opinião, em se tratando de uso da TI nas rotinas forenses, a Justiça do Trabalho em Goiás está no caminho certo em comparação com outros estados? Eu acredito que sim. Nós temos aqui, eu posso registrar aqui 2 momentos distintos dentro da atuação da TI. Nós trabalhamos de 2007 a 2009 na construção de um projeto de processo eletrônico, que foi um projeto assim, extremamente bem sucedido e que teve um ponto muito feliz, que foi a estratégia de implantação. Os magistrados que estavam à frente da coordenação desse projeto, na época, o Dr. Israel, o Dr. Renato Hindlemayer e o Dr. César, eles vislumbraram que era um projeto com grandes quebras de paradigma que não podiam ser obrigados ao uso, né? Os nossos usuários não tinham que ser obrigados a usar a ferramenta. E a estratégia de implantação foi por adesão. Então, foi uma estratégia extremamente vencedora. Rapidamente, as varas começaram a utilizar, esses 3 magistrados utilizaram, mostraram os benefícios, ele rapidamente se expandiu e na administração seguinte, a administração do Dr. Bottas, nós conseguimos consolidar o processo eletrônico. Com a vinda do PJE, que é um projeto que nós, gestores de TI, na época do CGTIC, já almejávamos isso, com outro nome, o projeto era chamado de SWAP, o PJE chegou, mas não da forma que nós gostaríamos que chegasse, né? Ele veio com metas de implantação, com uma resistência muito grande dos nossos usuários, principalmente aqui na 18ª, pelo fato de já havermos experimentado uma solução de processo eletrônica. Não estou dizendo aqui que é a melhor, mas é uma solução, estou dizendo solução porque não era apenas um sistema, era um conjunto de ferramentas, né, que ainda está em produção, e esse conjunto de ferramentas foi extremamente eficiente. O tribunal chegou a apresentar índices de produtividade altíssimos durante o uso dessa ferramenta. E o PJE hoje ainda não tem a maturidade necessária para disponibilizar aos nossos magistrados, aos nossos servidores e aos advogados ferramentas que deem essa celeridade, né, com um objetivo maior de atingir o cidadão que está lá na ponta. Né. Então, voltando à tua pergunta, eu acho sim que o tribunal está no caminho certo, mas a Justiça do Trabalho tinha que repensar esse modelo do PJE, né? Claro que a estratégia agora, nesse momento, é estabilizar a ferramenta, foi acertado, porque ele passou por momentos de crise, mas nós precisamos voltar a amadurecer a ferramenta para que a gente possa ser eficientes novamente. Humberto, o estado de Goiás ainda não faz parte dos considerados grandes centros do nosso país. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais.
Você esperava que chegasse a tal ponto? Eu esperava pelo alto grau de comprometimento dos magistrados e dos servidores desta corte. E principalmente pela sequência administrativa, como eu havia falado anteriormente. Eu acho que esses são os dois pontos fortes do tribunal, né? Esses dois pontos fizeram do tribunal uma referência. Agora, nós vivemos um momento delicado, né? O tribunal não é mais tão célere quanto era há alguns anos atrás. Existem justificativas para isso, o PJE é uma dessas justificativas, mas você se manter no topo é muito difícil. Talvez seja mais difícil você se manter no topo do que você alcançar esse topo, né? E nós precisamos nos reinventar e precisamos redescobrir o tribunal para que a gente possa resgatar toda essa celeridade processual e essa eficiência que nós tínhamos. Acompanhando o crescimento da Justiça do Trabalho em Goiás, como você avalia esse crescimento? Bom, o estado de Goiás é um estado que nos últimos anos tem crescido muito acima da média nacional, né? E isso naturalmente se reflete dentro da Justiça do Trabalho também com esse crescimento. Felizmente, as últimas administrações do tribunal conseguiram perceber isso e criaram projetos de lei, né, que permitiram o tribunal se estruturar, né, e crescer proporcionalmente ao crescimento da demanda, né? Ou seja, eu acho que o tribunal hoje consegue dar uma resposta muito boa ainda à sociedade, mesmo havendo esse crescimento da demanda trabalhista. Humberto, como você avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? E como você enxerga o futuro da Justiça do Trabalho em Goiás? O tribunal tem costume de fazer pesquisas de satisfação com o nosso público externo, né? Essas pesquisas têm mostrado resultados altamente positivos, né? Tanto no atendimento ao público externo, na qualidade da prestação jurisdicional e principalmente no que diz respeito à minha área de atuação. As ferramentas de TI têm sido extremamente bem avaliadas, o nosso portal tem sido bem avaliado, a qualidade dos nossos serviços, né, do atendimento aos advogados e ao cidadão também tem sido muito bem avaliados. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que esta corte ainda tem pela frente na área de TI? Bom, o nosso desafio imediato, né, que é uma das diretrizes da atual administração, né, do Dr. Aldon, é concluir o processo de implantação do PJE em todas as varas do trabalho. Nós temos 13 varas que não utilizam o PJE e 2 postos avançados. E isso deve acontecer até o final agora de 2015. Em relação aos desafios da TI, é muito difícil a gente dizer e fazer uma previsão, né? Nós não podemos, de forma alguma, imaginar o que vai acontecer em tecnologia da informação daqui a 6 meses. E a área de TI, as demandas são infinitas. O nosso time vai aumentando, a nossa equipe vai aumentando, mas de forma proporcional as demandas vão chegando, né? Então, o nosso grande desafio nesse momento é conseguir fazer a aprovação de um projeto de lei de mais 30 cargos e 12 funções comissionadas para que a gente possa estruturar novamente a área de tecnologia e preparar a área para essas novas demandas que vão chegar e para as nossas certas mudanças tecnológicas que vão ocorrer em curto espaço de tempo. A Justiça do Trabalho é sempre vista como uma justiça justa, sendo até estranho e redundante pensar assim. Por outro lado, é comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça paternalista, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que há essa sensação na sociedade e por que a Justiça do Trabalho se difere tanto da justiça comum? Bom, na verdade, se nós pegarmos os dados estatísticos, né, facilmente vamos comprovar que a Justiça do Trabalho
é um órgão, se não for o órgão maior responsável pela distribuição de renda dentro do país, né? E não há que se falar em paternalismo, né? É uma justiça. E segunda pergunta, em relação à justiça comum, eu vou voltar a frisar novamente. O tribunal se destaca, né, não só dentro do Estado, mas dentro da própria Justiça do Trabalho, pela sua sequência administrativa, né? Os magistrados que tiveram oportunidade de assumir presidências e vice-presidências, de serem gestores, todos eles, cada um com sua maneira de pensar, cada um com as suas diretrizes, manteve o foco na administração e sequência administrativa. Nós nunca tivemos aqui uma interrupção brusca de administrações, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu modo de pensar, as suas diretrizes, mas o tribunal tem sempre um rumo certo, né? Com um planejamento estratégico bem definido, com uma missão bem definida, ou seja, o tribunal sabe muito bem o que ele quer. Humberto, na opinião de muitos, você é um dos gestores que mais se destaca no nosso tribunal. A que se deve o fato de ser tão bem sucedido na sua atividade? Não tenho a menor dúvida de que todo esse sucesso, né, que, se é que ele existe dessa forma, ele é resultado de um trabalho em equipe, né? Isso tudo é reflexo de uma equipe extremamente qualificada e extremamente comprometida com a causa pública, né? Nós temos hoje na TI um ambiente de trabalho fora de série e um grau de comprometimento muito grande com a causa pública, entende? As pessoas gostam do que fazem, são inovadoras, são criativas, né, e são comprometidas com a disponibilidade de serviço, com a eficiência da unidade, né? Na verdade, a gente ajuda o tribunal a cumprir a sua missão institucional. Nós suportamos o negócio do tribunal, né, criando ferramentas e mecanismos para que os magistrados possam executar a sua tarefa, né, a sua missão institucional de forma rápida. Você tem uma grande participação em projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações na Justiça do Trabalho. Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, desde 2005, quando eu tive a oportunidade de ser membro da Consultoria Geral de Informática, eu passei a fazer questão de envolver a equipe técnica da STI em projetos nacionais. Nós temos representantes em comitês de infraestrutura, de segurança, em bancos de dados, em governança de TI, e durante algum tempo, durante aproximadamente 8 anos, eu coordenei o Comitê de Infraestrutura Tecnológica da Justiça do Trabalho e fiz parte do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, que tinha como objetivo maior criar políticas de governança de TI dentro da Justiça do Trabalho. Nós temos um modelo extremamente exitoso dentro da Justiça do Trabalho de governança de TI, que foi fruto de uma visão do ministro Ronaldo lá atrás, lá em 2005, 2006. Né? Então, assim, nós temos hoje dentro da Justiça do Trabalho uma forma colaborativa de atuar, né? E conseguimos criar políticas de investimento e fazer um nivelamento tecnológico. Ou seja, os 25 tribunais da Justiça do Trabalho hoje conseguem trabalhar com as mesmas ferramentas e com os mesmos equipamentos, mesmas tecnologias. Isso nos dá um ganho enorme. Primeiro, em escala de compra, né? Nós compramos sempre em grandes escalas, nós dividimos os esforços de compras, de licitações e capacitamos as nossas equipes com as mesmas ferramentas. Então, isso foi fundamental para que nós pudéssemos alcançar esse grau de informatização que nós temos no tribunal hoje. O tribunal não tem recursos suficientes para prover toda essa infraestrutura existente no tribunal hoje. Se não fosse esse modelo nacional de governança, de TI, nós jamais teríamos alcançado esse nível de investimento em TI. É possível estabelecer o marco temporal do ápice da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações no tribunal? Houve algum projeto que tenha levado a esse momento?
Se for possível caracterizar um ápice, sem dúvida alguma, esse ápice foram os 2 anos que sucederam a implantação do processo eletrônico aqui dentro do tribunal. E isso tudo pode ser comprovado com a nossa celeridade processual, né, com alto grau de produtividade, principalmente nas secretarias de varas do trabalho, nos gabinetes de desembargadores, nas secretarias de turmas, em decorrência do uso de ferramentas desenvolvidas aqui dentro do tribunal e que acabaram por consolidar o processo eletrônico. Se houve um ápice, esse ápice se deu e foi aproximadamente em 2011. Humberto, como é a sua equipe? O quantitativo de pessoal é suficiente? Como você qualifica o corpo técnico da STIC? Eu tenho uma equipe fantástica, uma equipe extremamente qualificada, extremamente comprometida. Nós hoje na secretaria somos 50, contando com 3 terceirizados, apenas, todos os demais são servidores. Temos uma equipe hoje suficiente para atender as demandas do tribunal, mas não suficiente para atender a todas as exigências de governança de TI que têm sido apresentadas pelo Tribunal de Contas da União. Por isso, a administração apresentou um projeto de lei que está tramitando no Congresso para a criação de mais 30 cargos, para que a TI possa crescer em quantitativo de pessoal, né, para poder suportar o crescimento da área e essas novas demandas que estão por vir nos próximos anos. A Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Eu entendo, vou fazer uma referência ao nosso Estado, né? Vou ser repetitivo. Eu entendo que, novamente, pelo alto grau de comprometimento dos magistrados e dos servidores dessa corte. Humberto, a partir de suas experiências, que palavras deixaria um servidor que está iniciando a carreira nesta especializada? Que tente fazer com que o tribunal seja célere, que mantenha o foco no cidadão e que consiga resgatar com a maior brevidade possível o seu lugar de destaque no cenário nacional. Como você vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Bom, as metas são sempre muito bem-vindas, desde que sejam estabelecidas de forma lógica. Nós temos visto algumas metas inexequíveis em determinados momentos. Vou citar aqui, por exemplo, uma meta de 4 anos atrás que estabelecia que os tribunais tinham que ter links de 2 megabits por segundo para segmentar as linhas de dados do interior do Estado. Uma meta inexequível naquele momento. Não existia infraestrutura pronta para isso, né? Felizmente, o ano passado nós conseguimos atingir essa meta em toda a Justiça do Trabalho, né? Ou seja, as metas são muito bem-vindas desde que sejam estabelecidas de maneira que possam proporcionar a melhoria do serviço público. Humberto, a escritora de memórias, Esmeralda Santiago, diz em um de seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. A administração do TRT-18 tem apoiado e muito as ações e projetos do nosso Centro de Memória. Qual sua visão a respeito do resgate da preservação da memória através do projeto de História Oral? Eu entendo que é uma iniciativa louvável. A memória do tribunal vai permitir que no futuro próximo as pessoas consigam enxergar a verdadeira identidade do tribunal, consigam ver quais foram as dificuldades que nós tivemos, quais foram os erros, quais foram os êxitos, né? E com isso vai proporcionar
que o tribunal possa crescer. O objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem você gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso ao seu depoimento? Gostaria de deixar registrado que tem sido um prazer trabalhar no Tribunal da 18ª Região, tem sido um prazer ser servidor público e tem sido muito bom profissionalmente poder exercer o cargo de secretário de Tecnologia da Informação e fazer com que a justiça chegue ao nosso usuário final mais importante, que é o cidadão. Enquanto servidor, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Sim, o fato marcante dentro dessa trajetória, se não me engano, foi no ano de 2005, no segundo ano de administração da desembargadora Kátia. A desembargadora Kátia ocupava o cargo de subcoordenadora do Colégio de Presidentes. E o grupo de diretores gerais da Justiça do Trabalho achou por bem criar um projeto de estruturação da Justiça do Trabalho, que pudesse impulsionar a Justiça do Trabalho. E a área de TI foi escolhida. Naquela época, como hoje, nossos orçamentos de TI nos tribunais não eram de grande monta. E se fazia necessário uma complementação orçamentária. A doutora Kátia promoveu um evento aqui em Goiânia com os diretores gerais, com os diretores de TI e com os presidentes dos tribunais. E foi apresentada uma emenda parlamentar para a modernização dos computadores da Justiça do Trabalho. Foi um projeto que foi feito um pedido de 20 milhões de reais, foram liberados 12 milhões de reais, e esse projeto, a gente pode achar que esse valor é uma quantia pequena para o tamanho de toda a Justiça do Trabalho, mas ele foi fundamental para a estruturação desse modelo de governança de TI que existe hoje. A partir dessa emenda, no segundo ano, foi apresentado por parlamentares, se não me engano, da Paraíba, um projeto plurianual, né, de 4 anos, com investimentos em ações de TI que pudessem evoluir a infraestrutura tecnológica dos 25 tribunais. Hoje, felizmente, nós estamos já no 3º PPA, nós temos ações continuadas que suportam toda a parte de infraestrutura, de telecomunicações, da Justiça do Trabalho, os investimentos em segurança, atualização dos computadores, né? Nós criamos políticas de investimento de atualização de 1/3 dos computadores a cada ano, troca dos notebooks dos magistrados, troca de equipamentos de infraestrutura a cada 3 anos, e hoje esse orçamento de TI disponível para a Justiça do Trabalho anual supera 150 milhões de reais. Ou seja, esse evento em Goiânia, em 2005, ele foi marcante e foi fundamental para a consolidação desse modelo de governança dentro da Justiça do Trabalho. Humberto, no final de 1997, o destino mudou o rumo da sua vida, trazendo você para trabalhar e morar em Goiás. Quão goiano você se sente? Eu já estou em Goiânia há 18 anos, em fevereiro agora completam 18 anos. Minha família é toda goiana, minha esposa é goiana, tem 2 filhas nascidas aqui, então eu posso dizer que eu sou metade goiano hoje. Que pergunta não foi feita a você nessa entrevista que gostaria que eu a fizesse? Por que o modelo de governança de TI praticado à época, que propunha a existência de um sistema único, fracassou? Por quê?
Infelizmente, fora do TRT da 18ª região, eu vivi uma descontinuidade administrativa. Né, com a saída do ministro Ronaldo, que teve uma presidência de 9 meses, teve que sair por completar 70 anos, houve uma descontinuidade do nosso projeto. Esse projeto previa a contratação de uma fábrica de software após nós termos feito todo o mapeamento de processos dentro da Justiça do Trabalho. E por razões administrativas, né, por dificuldades administrativas, esse projeto do SUAP ele não foi consolidado. Talvez com mais 12 meses de administração do ministro Ronaldo, nós tivéssemos hoje um sistema único implantado e possivelmente um case internacional de sucesso de processo eletrônico. Quem é Humberto Magalhães Aires, na opinião de Humberto Magalhães Aires? Um cidadão que soube aproveitar as oportunidades de investimento do governo federal, soube aproveitar a minha educação e consigo hoje dar o retorno de investimento que o governo fez em mim. Humberto, o que é a vida? Eu entendo que nós precisamos estabelecer metas e a minha meta é uma constante evolução pessoal e uma constante busca de conhecimento. Eu acho que esse é o caminho mais fácil para se chegar à felicidade almejada. Ok. A Escola Judicial agradece a sua entrevista e esperamos assim que você tenha gostado do trabalho e tenha gostado de dar essa entrevista. Eu agradeço. E você pode ter certeza que a sua entrevista vai ser uma das mais procuradas no futuro pelos nossos interessados. Eu que agradeço a oportunidade de deixar registrado essa passagem, não só minha, mas de toda a equipe da STI que está comigo há 18 anos. Né? É uma equipe fantástica, uma equipe que mostrou resultado, né? Ajudou a construir o tribunal e ajudou a construir principalmente a imagem positiva do tribunal. Eu que agradeço pela oportunidade.